E paramos aqui na parte da prestação de contas pelo advogado, não é? Então nós temos aí hoje o artigo 25, hoje não, sempre tivemos o artigo 25 da 8.906, que fala também em prescrição de 5 anos para ação de cobrança de honorários de advogado contado prazo. Então, vamos supor, nós advogados, não eventualmente temos que cobrar o cliente, e qual seria esse prazo prescricional, não é? Então, o artigo 25 da 8.906 nos traz várias hipóteses de contagem de prazo. Se tiver contrato, quando vencer o contrato, 5 anos, não é? Aquele honorário de êxito, a sucumbência do transjulgado da decisão, do término do serviço extrajudicial, descenso da transação, renúncia. Então tem alguns prazos aí. Então, se o advogado quiser cobrar o cliente, não é, deverá fazê-lo dentro desses prazos. Já aproveitando aqui o assunto, se o advogado pretender cobrar o seu cliente em razão de serviço prestado em processo do trabalho, a meu ver, não é possível cobrar o cliente no mesmo processo. Não é? Vamos supor, eu sou advogado do reclamante ou da reclamada e não recebi. Então, como que nós temos que proceder? É possível requerer ao juiz do trabalho que reserve o valor, né, uma vez que não foi pago, junto o contado de honorários ali. O juiz provavelmente vai determinar que o nosso cliente, que já deve estar com outro advogado, se manifeste. Né? Então, supor, eu sou advogado do reclamante, um exemplo. E o reclamante, por algum motivo, trocou de advogado momentos antes de levantarmos o alvará, né, de liberação do valor. Essa é uma coisa um pouco chata, mas acontece, né? Então, ficamos lá trabalhando 8, 10 anos, reclamar, ela depositou o valor, e eu pedi para expedir o alvará de levantamento. Quando eu entrei com esse pedido, apareceu uma petição de um outro advogado, juntando uma revogação do meu mandato e uma procuração para ele poder levantar o valor. Bom, você questiona aí se é certo ou não, o cliente tem o direito de trocar de valor quando ele quiser, né? Não é obrigado a ficar com a gente eternamente, mas é necessário pagar o serviço prestado. Então, o que eu farei no primeiro momento? Peticionaria ao juiz da vara do trabalho, onde tramita o processo, noticiando que eu tenho um contrato de honorários de êxito de 30%, e requeiro que reserve esse 30% do valor a ser levantado. O juiz diga à exequente, né, que era a minha cliente. O advogado atual da minha cliente pode dizer, não concordo. Aí, encerrou a minha atuação ali, eu preciso entrar com uma ação própria, de arbitramento de honorário advocatício na esfera civil. Agora, se a minha ex-cliente, através do seu advogado atual, concordar em me pagar os 30%, aí resolveu, né? Então, ele faz uma petição, não, concordo, o advogado prestou serviço, que fique reservado 30% do valor a ser levantado. Aí sai 2 alvarás. Um para ela, exequente, e um para mim. Isso é um pouco difícil acontecer. Eu já tive casos onde o advogado atual concordou não em me pagar os 30%, mas me pagar 5%, por exemplo. Né? Teve um caso lá que falou, não, que o advogado tal, foi negligente, e a exequente concorda em reservar 5%. Aí o juiz lá do trabalho, diga o patrono tal, né? Diga o advogado. Eu disse que não concordo com 5%, porque eu vou requerer a diferença, mas já que ele adiantou que vai pagar os 5%, que fique reservado os 5%, mas ele já protesto por diferenças. Então, nesse caso, eu levantei os 5% através do processo do trabalho e entrei com uma ação para discutir os outros 25%. Né? Vai entrar com ação aonde? Na esfera civil, Justiça Estadual Comum, né? Justiça Estadual Comum, 363, STF não, 363 STJ. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.
Então tem que ir lá na Justiça Estadual Comum, né? Justiça Civil. E lá nós iremos ajuizar uma ação declaratória de arbitramento de honorários advocatícios e junta lá o contrato. Por que arbitramento? Porque os 30%, no caso do reclamante, seria se ele completasse o trabalho todo. Como houve impedimento porque a própria parte, a constituinte, não quis mais, então é necessário que o juiz do civil avalie quanto vale o meu trabalho até aquele momento. Né? Aí ela vai ser citada, vai se defender e depois vai arbitrar. Se vocês forem entrar com essa ação aqui, é bom, dentro do corpo da inicial, pedir a tutela antecipada, nos termos do CPC 273, para que o juiz, liminarmente, lá do civil, determine, oficie o juiz do trabalho, para que reserve provisoriamente os 30%. Por que isso? Porque você sabe que o reclamante sempre é o desempregado. Quem reclama no trabalho hoje é o desempregado. Se ele levanta o dinheiro, dificilmente nós iremos conseguir penhorar alguma coisa dele daqui 3, 5, 10 anos. Então, já que vai entrar o dinheiro no processo de trabalho, peça ao juiz do civil, não é, a tutela antecipada, para que ele, liminarmente, e até mesmo inaudito altera a parte, se for o caso, determine por ofício que o juiz do trabalho reserve os 30%. Não é? Há uma prova inequívoca, que é o nosso contrato escrito de prestação de serviço. Então, essa é a prova inequívoca que está ali. Não é? E aí o juiz pode se convencer da verossimilhança da alegação, que realmente nós... Aí juntar também cópia do processo, onde nós prestamos o serviço, não é? Fizemos lá todas as peças. Então, provavelmente o juiz vai determinar aí a tutela antecipada para oficiar o juiz do trabalho para reservar. Não é? Então, isso aí é só uma extensãozinha do comentário aqui da situação. E outra coisa também, né, já aproveitando aqui, eventualmente, no processo de trabalho, alguns juízes, eventualmente alguns juízes condenam o advogado solidariamente com o seu cliente na litigância má-fé. Já viram isso? Né? Condenam. Pelo artigo 32 da 8.906, isso é totalmente irregular. Por quê? Porque o advogado é responsável solidariamente com o seu cliente, né? Mas a responsabilidade do advogado, nesse caso, vai ser apurado em ação própria. Então, se o juiz do trabalho quer condenar o advogado do reclamante ou da reclamada solidariamente com a parte na litigância má-fé, teria que oficiar o MP do trabalho, né, para que ajuizasse uma ação autônoma própria contra o advogado. E não condenar o advogado no mesmo processo onde ele atua como patrono. Isso é vedado pelo artigo 32 da 8.906, Estatuto da Advocacia. Então, se algum dia vocês tiverem esse tipo de pormenor, ingressar aí com recurso ordinário, né, ou mandado de segurança, para discutir isso. Está aqui. Tá certo? Mas, enfim, hoje nós estamos discutindo aqui a prescrição, né? Oi, fala aí. Pode falar. De cobrança de honorário de advogado dentro do processo trabalhista, que não é possível, e com referência a honorários periciais. Igualmente. Mas, na verdade, na prática, eles são cobrados. Não. Porque eles são executados. Não sei. O que eu vejo é que o honorário pericial ele é arbitrado. Não é? Não é arbitrado? É arbitrado. E o juiz, às vezes, inclui na condenação. Não é? Inclui. Normalmente. Normalmente inclui. Mas isso é passível de discussão. Porque é uma verba destinada a um particular que não faz parte do processo. Assim como o advogado. Então, obviamente que o juiz, assim como condena o advogado solidariamente com a parte na litigância má-fé, o que também, a meu ver, é irregular, também inclui na execução os honorários periciais, o que, a meu ver, também é irregular. Porque, então, o perito, que é um particular, porque ele não é funcionário, nem serventor do Estado, né? É um particular que vai lá,
se propõe a fazer um trabalho mediante esse sistema de pagamento. Então, ele não é concursado, não faz parte do Estado, não é agente do Estado. E vai receber as benesses do Estado para cobrar um valor que lhe pertence. Então, é muito cômodo ser perito, né? Por quê? Eu sou perito, eu vou lá, presto um serviço. Se a parte não me paga, eu fico lá quietinho, esperando o juiz providenciar a cobrança para mim. Então, o Estado vai beneficiar o particular, né? A título de quê e com base no quê? Agora, é claro que o juiz do trabalho, ele não muitas vezes não homologa acordo se não tiver acertado os honorários periciais, né? Incluindo a condenação, isso aí tudo é verdade mesmo, na prática. Mas é passível de um recurso aí, se quiser discutir. É que às vezes a parte não quer discutir porque não vale a pena. No outro dia mesmo, fizemos um acordo lá com o reclamante, eu pela empresa, fizemos um acordo e eu deixei passar, porque havia tido uma perícia, salvo engano, de insalubridade, e nós fomos condenados a pagar uns R$ 1.500 de honorários periciais. E depois, passado muitos anos, fizemos um acordo por petição, né? E acabou passando desapercebido. O juiz achou o quê? Deixa de homologar o acordo, uma vez que não foi determinado a quem caberia pagar os honorários periciais. Manifesta as partes, não sei o que lá, né? Então não homologou. Aí eu falei para o cliente, nós podemos discutir isso aí e tal. Eu falei, mas por que não homologou? Porque não determinou quem vai pagar os honorários periciais, que são hoje 1.500, corrigindo os 1.800. O que a empresa falou? Não, melhor pagar isso aí, pelo menos já encerra, porque já fez acordo, então nós queremos encerrar o processo. O acordo é muito bom, muito vantajoso para a reclamada. Então, mesmo que pagar os 1.800 que seja, mesmo assim continua sendo vantajoso. Então, a minha cliente falou, não quero discutir. Já paga isso aí, faz outra petição, fala que é encargo da reclamada, né? Então ficou assim. Agora, se quiser discutir, eu vejo que é muito pertinente. Então, nós temos 5 anos para cobrar nosso cliente, não temos? Temos. Por isso que, se vocês têm crédito para receber de clientes, é bom agir logo, né? Senão, daqui a pouco, né? Fica esperando, não, deixa para o ano que vem, deixa passar o carnaval, deixa passar, não sei o quê. Agora, o inverso também é verdadeiro hoje. A partir de 2009, não através da Lei 11.902, foi acrescido o artigo 25A, na 8.906, que diz o quê? Prescreve 5 anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado, ou de terceiros por conta dele. Não é? Então, veja, se o cliente quiser acionar o advogado, não é? Ele tem 5 anos a partir da ciência, né, da quantia recebida, que pela lógica do cliente seria irregular. Então, isso aqui também é muito importante. Né? Às vezes o cliente some, desaparece, não atualiza o endereço com o advogado, e daqui 8, 10 anos ele aparece e fala, e o meu dinheiro? Né? Seu dinheiro está aqui, né? Mas você não me avisou? Como não avisou? Mandei 2 cartas para o seu endereço aqui, voltou, o correio devolveu como mudou-se. Eu liguei para todos os telefones que você deixou, nenhum deles atende. Então eu vou fazer o quê? Né? Então aí, vou entrar com uma ação contra você. Fica à vontade. Entrar todo mundo pode, né? Agora ganhar é que eu quero ver, né? Entrar é fácil, né? Eu quero ver ganhar, né? Olha aí. O papel aceita tudo. O distribuidor também aceita tudo. Né? É só chegar lá, tá em ordem lá, aceita, né? Distribui. Quero ver ganhar. Então, olha aí, 5 anos. Não é? Então, isso é bom, por quê? Porque traz uma tranquilidade para o advogado, né? Senão ficar de eterno o negócio lá. Tem que manter arquivo morto durante quanto tempo, então, né? Então, aí agora já está disciplinado. 5 anos. Então, o que eu faço? Manda sempre carta. Se for uma comunicação mais simples, pode ser com carta simples, mas se for uma coisa mais importante, tipo acordo, sentença, né? Dinheiro que entrou, AR. AR porque você fala, mas não me comunicou. Como não? Está aqui, ó, o AR aqui, ó. Não, às vezes não recebeu. Às vezes a carta volta com o AR. Ou às vezes alguém recebe, mas não entrega a carta que precisa. Bom, mas aí o cartãozinho cor-de-rosa volta, né? Positivo, né? Deixa lá na nossa pasta. Alguém recebeu. O doutor vai falar. Eu
tem 2 casos no escritório de 2 clientes que não se tem notícia. Então, eu também tenho mais que 2 lá. Como é que faz? Então, só tem que mandar, por precaução, eu mando o quê? 2 cartas com AR com intervalo de 30 dias, 60 dias. Eu já tentei fazer consignação em pagamento. Só que como não acha na consignatória, a gente também não deixa depositar. Então é difícil. Então o Tribunal de Ética da Ordem, ele admite que o advogado tomou a providência de tentar comunicar, mandou a carta. Se o cliente não atualiza o endereço, não é ônus do advogado ficar procurando o mesmo eternamente. Se nem ele tem interesse de comunicar a atualização do endereço, não somos nós que vamos ficar perseguindo o cliente, né? Porque dá muito trabalho. Como é que vai? Já pesquisei no Google, pesquisei não sei o que lá, né? Todos os endereços que nós encontramos não são o atual. Então, agora é bom a senhora deixar reservado o dinheiro numa conta poupança, por exemplo. Só que não dá para abrir conta poupança no nome do cliente também. Não dá. Então tem que abrir uma conta em nosso nome e deixar lá um fundinho. Todo o dinheiro desse processo que não encontra, eu coloco lá. E aquele saldo vai crescendo, não é? Porque se algum deles chegar, é um fundo único, é uma conta única. Eu pego aquele dinheiro, atualizo do cliente, que deve estar atualizado lá, eu pago o cliente. Agora, para resolver o problema de que se foi comunicado ou não, eu tenho as cartas. Inclusive, a carta voltou com o cartão cor-de-rosa. Não é? A carta volta fechada, o envelope volta fechado, com o cartão cor-de-rosa colado nas costas da carta. E se levantar o cartão cor-de-rosa, está assim, mudou-se, tem o carimbo quadradão, mudou-se, não encontrado, número inexistente. Põe na pasta ali, manda daqui, manda outro, voltou, põe na pasta, arquivo morto. Sim, claro. Desconto 30% e o resto depois nessa conta aí. Eu tenho uma conta lá que o saldo está crescendo, tá, né? Dá uma vontade de tirar. Outro dia eu tive que usar o cheque especial, deu uma vontade de, né, fazer o empréstimo para mim mesmo ali, pô, devolvo, né? Mas eu falei, não, se eu fizer isso, eu não devolvo mais, aí virar uma bagunça, no fim não acerta nunca mais isso aí. Melhor te pagar um pouquinho de juros no cheque especial, pelo menos a gente tá mais tranquilo, né? Deixa o dinheiro lá, não mexe naquilo lá, porque isso aí vai dar rolo. Ora, se tirar, não põe mais, aí fogo. Exatamente, se tirar, dia seguinte ele aparece, doutor, cadê meu dinheiro? Ih, agora... É sempre assim, né? Sempre assim. Então tem que tomar cuidado, deixa lá o dinheiro lá, deixa lá. Entendeu? É uma coisa realmente absurda. Né? O cliente, nem ele tem interesse de buscar o que lhe pertence. Mas fazer o quê? Agora aqui, o representante comercial, né? Representante comercial, o que é isso? Não, quem não é empregado, trabalha com representação. Entendeu? Não é empregado. Então, geralmente, representantes comerciais fazem vendas de alguma coisa. Tal. Então, a Lei 4886-65, parágrafo único. 5 anos a prescrição para pleitear a retribuição que lhe é devida. Que retribuição é essa? Não é? 5 anos. Entre outros direitos dele, o 27J fala o quê? Representante comercial que for dispensado sem justa causa por esta lei, entendeu? Esta lei regulamenta, ele tem umas partes aí que ele fala da justa causa, da dispensão sem justa causa. Então, a empresa, o representado, não quis mais o representante. Né? Chamou lá, olha, não dá mais, tal, já está dispensado. Se isso acontece, não foi por culpa do representante. Ele, representante, tem direito a receber 1/12 de toda a comissão que ele recebeu durante o tempo que ele foi representante. Olha só. Não é? Olha só. Se ele foi representante durante 20 anos, então por esse inciso J aí, essa letra J, nós podemos pegar todas as comissões desses 20 anos, né? Atualizar, somar, atualizar, e calcular 1/12 e cobrar da representada, da empresa. Não é? Olha lá. E
Onde nós vamos ajuizar isso? Na Justiça do Trabalho. E o prazo? 5 anos. Então, às vezes, o representante ele traz muita característica de empregado, porque ele tinha metas a cumprir, tinha reuniões obrigatoriamente, de empresa obrigatória, tinha região fechada, né? Tinha chefe cobrando metas dele, ligando para o celular dele, tinha que mandar relatórios. Então, se assemelha... tinha remuneração, todo final de mês, ele ganhava a comissão até o tal dia 30, dia 5, sei lá. Ajuda de custo, carro da empresa, sei lá, né? Então, tem muitas características de empregado. E qual a tendência do advogado? Pedir vínculo. Não é? Chegou lá representante, não, pedir vínculo. Hoje, os juízes do trabalho estão se valendo muito dessa lei. Estão julgando improcedente, depende da situação, claro, né? Mas, a maioria das vezes, quando se denota que ele era representante mesmo dentro das características dessa lei, o juiz do trabalho tende a julgar improcedente o requerimento de vínculo empregatício, porque ele foi representante e a lei disciplina isso. Não é? E vamos imaginar que ajuizamos logo que ele saiu da empresa lá, marcou audiência rápido, julgou, recurso ordinário, tentou revista, não sei o que, transitou julgado. Improcedente. Transitou julgado com 4 anos e meio de trâmite da rescisão. Bom, se transitou julgado com 4 anos e meio da rescisão a reivindicação de vínculo empregatício, e aqui são 5, né? Eu poderia entrar com uma outra ação, não poderia? Já que ele não foi empregado. Já que ele não foi empregado, ele foi representante. Se foi representante, vamos discutir a justa causa ou não, dentro da lei 4886. E se eu provar que a representada ou dispensou sem justa causa, de acordo com essa lei, ele tem direito a receber 1/12 de toda a comissão que ele ganhou durante o contrato. Hã? Interessante. Agora, os nossos coleguinhas lá da empresa já estão mais do que sabendo disso, é óbvio, né? Aí, outro dia, eu fui numa audiência pedindo o vínculo do representante. Vínculo empregatício, consequentemente, aviso prévio, indenizado, 13º, todo FGTS, hora extra, negócio todo lá, né? Multa do 477, 467, dando moral. Exatamente. É que de nós, né? Que ele não saiba disso. Chegando lá, o juiz perguntou para o advogado da reclamada. Doutor, propósito de acordo? Ele falou 25.440. Até o juiz falou assim, por que esse 440? Ele falou, é a proposta que a empresa me passou. Exatamente essa proposta, aqui no e-mail, inclusive. Sabe por que ele ofereceu 25.440? É 1/12. Exatamente. Por quê? O advogado falou assim para mim, olha, não estou querendo antecipar nada, né? Mas aqui eu acho que você vai perder. E lá na outra nós vamos perder. Então já vamos cortar o caminho. Esperto ele, né? Inteligente, é. Ele falou, olha, aqui você vai perder. Já tenho até jurisprudência, tenho vários processos contra a minha cliente que nós ganhamos. Mas nós perdemos todas também no 1/12. Então, se quiser pegar 1/12 agora, pelo meu cálculo, é isso. Aí eu falei para o cliente lá, você entendeu? O representante é uma pessoa muito esperta, viu? Muito esperta, né? São pessoas que calculam rápido as coisas, raciocina rápido, fala rápido, né? Pode perceber. Representante comercial é uma pessoa muito esperta. Ele fez lá, não sei o quê, pegou uma calculadora na hora em cima da... por 30 mil eu fecho. Fechamos em 25. Não é? Então, veja, é possível isso. Né? Agora precisa tomar cuidado, porque se tiver vencendo 5 anos e não transitou julgado o processo trabalhista ou de pé de vínculo, comunica o seu cliente. Né? Fala para ele assim, olha, caso não se reconheça o vínculo, você teria direito a 1/12. Entendeu? Para depois não falar que não avisou, né? Mas está vencendo o prazo dos 5 anos mês que vem. E não terminamos o processo pedindo vínculo. Esse processo vai acabar depois dos 5 anos. Se nós perdermos esse processo, não dá para mais pedir isso, porque vai vencer os 5 anos.
Aí ele falou, o que você acha? Eu não sei, eu não posso adivinhar o que vai acontecer. Ah, então já vamos entrar com uma ação pedindo esse 12avos aí. Mas então tem que desistir do outro. Porque lá você fala que foi empregado. Aqui você confirma que foi representante. Vai conflitar isso aí. O que você acha? Não, não acho nada. Ou continua com o processo trabalhista pedindo vínculo, com risco de perder, ou desiste e entra com outro. Os dois juntos, a meu ver, não dá. Né? Para depois eu falar, mas o senhor não avisou, doutor. Porque se tivesse avisado, eu ia desistir da anterior. Aí começa aquele conflito com a advogado. Então já manda um e-mail para ele lá, uma carta, né, explicando. Ou desde o início já explica para ele. Quando ele vier no escritório, eu já explico no início, você tem dois caminhos aqui. Ou você pede 12avos, ou você pede o vínculo. Posso até te fazer um cálculo mais ou menos aproximado agora do quanto vai dar. O que você acha? Não, você que tem que escolher. Vamos pedir os dois. Não dá. Não dá. Escolhe aí. É incompatível. Doutor ia falar. Seria no trabalho também? Claro. Eu acho que sim, né? Vamos ver. CF 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho e não da relação de emprego. Antes era de emprego. Antes, o artigo 114 falava as ações oriundas da relação de emprego. Mas depois da emenda 45 de 2004, passou a expressão relação de trabalho. Por quê? Porque atinge o autônomo. Não é? O autônomo. Não. O liberal não. O liberal vai para o 363. Sabe que esse 363 é recente, né? Eu, particularmente, gostaria muito de cobrar meu cliente na trabalhista. 2008, senhores, olha lá. 2008. Até 2008, até novembro de 2008, era na trabalhista. Uma beleza, uma beleza. Nós, advogados, cobrando cliente, nós tínhamos isenção de custas, gratuidade, hipossuficiência, não precisava depositar nada para recorrer. É igual ao reclamante. Nós éramos equiparados ao reclamante. Não é? Uma beleza. E o desempregado lá, que era nosso cliente, era equiparado ao empregador. Porque tinha que recolher, né? Não sei o que lá, tudo. Porque era reclamado. Então, dava muita vantagem para o liberal. E aí, então, mudou aí. Eu, depois dessa súmula, eu tentei entrar na trabalhista. Teve juiz que fez a primeira audiência até conciliatória, se julgou incompetente e mandou para o cível. Outro já lá na despacho inicial já julgou incompetente, uns extinguiram, outros remeteram para o cível. Hoje não dá mais. Fiz até recurso ordinário e perdi, insistindo para ficar na trabalho, porque a minha argumentação qualquer, tinha um processo lá que nós entramos antes de 2008. Se eu entrei antes de 2008, a competência é trabalhista. Aí o tribunal falou que não, é aplicação imediata, norma de ordem pública, né? Então, esse processo que eu entrei com recurso ordinário, ele foi para o TRT e está voltando, indo direto para o cível. Né? Mas não tem problema não, vamos lá no cível. Vamos lá. Demora um pouquinho mais, né? Demora um pouquinho mais, porque no cível tem aquele negócio, digo autor, digo réu, digo autor, digo réu, digo autor, digo réu. De vez em quando ele fala, digo as partes. Aí volta, digo autor, digo réu, digo autor, digo réu, digo autor, digo réu. Aí eu fiz a pessoa, digo o juiz. Né? É absurdo. Teve um processo que o juiz falou assim, digo o réu. O réu não disse nada. E eu fiz outra petição, dizendo que transcorreu o prazo do réu se manifestar. Requer o prosseguimento. O juiz, digo o réu sobre a petição de folhas. Não. Não, aí não vai. Não, é absurdo, né? O que é isso? Bom, fazer o quê? O próximo aqui é o empregado afastado por acidente do trabalho ou auxílio-doença. Que é que nós já comentamos lá na passada, que é o seguinte: auxílio-doença ou auxílio-trabalho, até o 15º dia, interrupção. 16º em diante, suspensão do contrato, fica afastado há 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Aí volta. Aí é demitido, geralmente. Geralmente, o empregado, quando pega esse tipo de afastamento, ele tende a ser demitido. Não é? Porque quando ele volta, ele não conhece nem mais o chefe dele, né? Que já mudou também. Então, vai entrar com a ação.
Ele vai entrar com a ação, retroagir 5 anos, dá aquela... não vai pegar nada. Então, nós temos aquela tese que nós falamos lá, né, na passada, que vamos pelo reclamante requerer a contagem da prescrição a partir da suspensão do contrato. 199 primeiro. Só que hoje, pessoal, modernamente, os tribunais do trabalho e TST estão entendendo que não é causa de suspensão da prescrição, só do contrato, mas não da prescrição. Então, a chance diminui bastante para o empregado que reivindica direitos trabalhistas, numa ação trabalhista, quando isso acontece. Então, a minha tese pelo reclamante qual é? Que a prescrição quinquenal retroativa fosse contada a partir do 15º dia, para trás. Mas o juiz do trabalho e o TRT aqui estão dizendo que não. Conta a partir do ajuizamento mesmo. E aí, se votar 5 anos, cai no nada, no vazio. Né? Aí, como é que vai fazer? Tem até alguma jurisprudência aqui que eu separei aqui. Olha lá. Auxílio-doença. Ausência de interrupção do prazo prescricional. Adota a maioria da colenda da subseção de individuais 1 do TST, chamou entendimento no sentido de que não há que se cogitar em suspensão ou interrupção do prazo prescricional em hipóteses como a dos autos. Com efeito, manifesta-se este colegiado que a causa suspensiva da prescrição, ora invocada, que eu falei para vocês, não está contemplada na lei, o artigo 99 do Código Civil não comporta interpretação extensiva ou analógica para a inclusão de outras causas de suspensão. Então, aqui não deu. TST 2007. TST 2007. Relator, ministro Carlos Alberto. Né? Aqui, reclamante perdeu a reivindicação. Né? Vamos ver outra aqui, se tem nosso favor aqui. Então, veja aí como é que está sendo julgado. 115, 15 e 20. 115, 15 e 20. É causa de suspensão da prescrição. Olha lá, aqui nós ganhamos, né? É causa de suspensão da prescrição, afastamento do de motivo de doença por mais 15 dias, depois para encontrar trabalho ficar suspenso. Tá? Então, aqui, reconheceu. Inclusive, menciona o mesmo artigo, né? O 199 primeiro, que eu falei para vocês. A prescrição quinquenal há de ser contada da data da licença do reclamante quando iniciou a suspensão contratual. Olha, né? Então, 15º dia, para trás. TRT 15ª região, regional, 2006. Mas é regional, hein? Não é? De importância menor que o do TST. Tá certo? Então, veja aí que tem vários julgados, né? Então, é só fazer uma pesquisa, mas pesquisando várias jurisprudências, a maioria entende que não suspende. Mas é claro, pelo reclamante, eu sempre vou usar o que é favorável, né? É lógico, mas avisa o cliente lá. Olha, vamos entrar com ação, tem jurisprudência favorável, mas a maioria é contra. Então você já fica, né, avisado que pode perder. E se perder, não é nossa culpa, né, doutor? Não é nossa, né? Não. Você vai falar, o advogado é fraco. Eu nunca entendi essa expressão, né? O advogado é fraco ou forte. Não, o advogado é forte. Então deve ser fisicamente forte, né? Porque do contrário, não há que se... Né, é absurdo isso aí. Entendeu como é que é? Aí o auxílio-doença, acidente, né? Outra coisa aqui, a responsabilidade do ex-sócio. Entendeu? Sócio, pessoal, é solidário na execução, sabia? No processo de trabalho, não há que se cogitar de desconsiderar a pessoa jurídica para incluir a pessoa civil do sócio polo passivo. Na esfera civil, isso dá um trabalhão tremendo, porque lá a responsabilidade dos sócios é subjetiva, prevista no artigo 50 do Código Civil. Então, se nós estivermos acionando uma pessoa jurídica lá na esfera civil e não encontrar nada para penhorar de bens, às vezes não encontra nem a própria pessoa jurídica, né? Que já desapareceu há muito tempo. Nós queremos, então, despersonalizar a pessoa jurídica para incluir no polo passivo da ação os sócios. Nossa, começa uma grande batalha para provar a má-fé do sócio, para provar o desvio de finalidade da pessoa jurídica, a confusão patrimonial, né?
Desvio de finalidade. Farmácia vendendo veículos. Hospital transacionando imóveis. Desvio de finalidade. Confusão patrimonial. Empresa falida, sócio milionário. Se não provar, bem provadinho isso, o juiz do cível não defere a inclusão da pessoa do sócio polo passivo. Nossa, uma coisa impressionante isso aí. Né? Na trabalhista já é mais fácil. A responsabilidade é objetiva e não subjetiva. Não precisa provar a culpa de ninguém. Só que foi sócio. E na execução, o artigo 889 prevê que será usado de forma subsidiária a Lei de Execução Fiscal Federal. 889 CLT prevê que subsidiariamente na execução será utilizado a Lei de Execução Fiscal Federal, que é a 6.830. Então, veja, 889 nos remete à Lei 6.830 de 80, que no seu artigo 4º prevê que a execução fiscal ou trabalhista para nós poderá ser promovida contra o devedor, que é a pessoa jurídica, geralmente, e, concomitantemente, solidariamente, o responsável, nos termos da lei, de pessoa jurídica de direito privado. Então, pelo artigo 889 CLT, mais a 6.830, artigo 4º, inciso 1º e 5º, nós chegamos aí ao entendimento de que os sócios e ex-sócios da pessoa jurídica serão solidários na execução trabalhista, independente de despacho que desconsidera a pessoa jurídica, inclui a pessoa do sócio polo passivo. Até deu para entender. Mas e o ex-sócio? Como é que nós vamos alcançar o ex-sócio? Não é? O ex-sócio será alcançado pelo 448. A mudança da propriedade. Vendeu. Ou na estrutura jurídica da empresa, não afeta os contratos de trabalho dos empregados. Então, como que fica a situação do ex-sócio? Né? A jurisprudência entende o quê? Se o sócio se retirou da sociedade comprovadamente antes de contratar o atual exequente, ele está fora. Exemplo, eu saí da sociedade em maio de 2006. Alterei o contrato social, registrei na junta comercial ou no cartório de registro, e o atual exequente foi contratado em julho de 2006. Eu saí em maio, não saí? Então ele foi contratado depois de 2 meses que eu saí pelo sócio que ficou lá. Ganhou o processo, não encontrou nada na empresa, veio piorar meus bens. Eu não sou responsável por isso, porque eu nem me aproveitei, nem conheci o exequente, eu não me aproveitei do serviço dele, não tive nenhum lucro com o serviço dele. Então estou fora, isso é fato mesmo, né? Agora, se por acaso eu estava como sócio quando ele foi contratado, então aí a regra geral é que eu vou responder. Né? Agora, por quanto tempo eu vou responder? Isso varia muito. Alguns dizem, alguma jurisprudência fala o quê? Aplica-se subsidiariamente, 1003 CC, 1003 até 2 anos depois da verba da modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o recepcionário. Então, outra jurisprudência diz o seguinte: se até 2 anos depois da saída do ex-sócio não foi distribuída a ação, esse ex-sócio não responderia na execução. Aí seria uma causa não de prescrição, mas de decadência. Decadência do exequente em face do ex-sócio. Não é? Isso é uma jurisprudência também. Então, vamos supor, se até 2 anos da minha saída o exequente não entrou com a ação, entrou depois de 2 anos, o entendimento é de que não alcançaria esse ex-sócio, porque o exequente teria decaído do seu direito de penhorar os bens desse ex-sócio. Outros dizem que não, isso aí não vai ser aplicado, porque prejudica muito o exequente, não é? Então, mesmo após 2 anos, seria possível penhorar os bens dos ex-sócios. Então, 1003, né? 1032, aqui, ó, né? Também. Retirar a exclusão morte do sócio, do exímio dos seus herdeiros, suas propriedades, até 2 anos após a verdadeira resolução da sociedade e tal. Então, 1003 ou 1032 são muito semelhantes. Então, o que diz a jurisprudência, né? Que se ele não saiu antes de contratar o exequente, está fora. Se o exequente não entrou com a ação até 2 anos da saída dele, ele estaria fora.
outros dizem que não. Algumas jurisprudências dizem que não, que isso não se aplica, porque é do Código Civil e tem que prevalecer o 448. Né? Outros dizem o seguinte, ele responde, mas até a data da saída, se o ex-sócio era sócio durante o contrato de trabalho do exequente, ele responde não até 2 anos, mas até a data da saída. Porque quando ele saiu, ele já não tinha mais poder de gestão. Então ele não deveria responder por atos dos sucessores. Então até a data da saída. Isso também não é muito aceitável, porque existe a fraude na alienação, né? Então, maus empresários deixam a sociedade com muito dinheiro e deixam a sociedade falida, em nome de terceiros que não tem nada. Né? Tem até um nome aí, um nome cítrico para esta operação, não é? Então, o empresário achou um meio de não pagar ninguém. Ele ganha dinheiro e quando ele está com o bolso cheio, ele fala, vou embora. Né? E deixa lá as dívidas pendentes para o outro que ficou, o outro não tem nada, e ele monta outra empresa. É uma expressão muito curiosa que eu sempre ouço falar, é o seguinte, cliente meu que é empresário, ele fala assim, não, tô quebrado, perdi tudo. De repente ele fala, abri uma empresa. Ué, mas você não estava quebrado? Não, abri uma empresa na Paulista, não sei o que, uma representação, não sei o que lá, tal. Ué, mas você não estava quebrado? Depois ele fala, tô quebrado, quebrei de novo, tenho nada. Tô duro, andando a pé. Aí depois ele fala, montei uma empresa na Vila Olímpia. Ué, mas não tô entendendo. É isso aí, não é? É isso aí, claro, é. Fala, doutora. Quando ele trabalha um pequeno período e quando é desconsiderado o prazo aí do MIFRES, ela é ilimitada? Porque eu tenho um caso concreto, que já foi até julgado. O sócio saiu, abriu mão das cotas dele, passou para outra pessoa, tudo certinho. 17 anos depois, a vara vem acioná-lo e o tribunal entendeu que ele responde. Então, vai responder indefinidamente, mesmo tendo um acórdão falando que não existe responsabilidade perpétua, o tribunal, por unanimidade, entende que ele deve responder. Então, 17 anos depois. Uma pergunta. Quando ele saiu, o exequente já havia sido contratado? Já, então. Aí entende-se o quê? Que ele se aproveitou do trabalho do exequente. Não é? Ele oferiu vantagens, lucros, em tese, né? Em tese. Com o trabalho do atual exequente. E agora ele não pode ficar isento de responsabilidade, sob pena de completamente ilícito. Ah, sim. É claro. Isso é verdade mesmo. Mas sabendo que a senhora ia fazer essa pergunta, eu já anotei aqui para trazer para a senhora. Viu? Cadernetinha. Sabendo que a senhora ia fazer essa pergunta, eu falei, vou levar aqui, né, para responder para a doutora. Olha aí, tá vendo? Tá ficando bom no que eu faço, hein? Caderninho. Esse caderninho é verdade mesmo. O pessoal acha que é piada, mas não é. Eu tenho um caderninho, eu devia fazer no computador, né? Mas o hábito é fogo, né? Meu pai não usa computador hoje, mas nem se bater nele. Né? Não quero nem chegar perto. Eu uso a máquina de escrever. Assim a gente vai levando. Mas olha só, sabendo disso, eu fiz essa pesquisa, doutora, para a senhora ver. Compete ao ex-sócio a responsabilidade subsidiária se o reclamante trabalhou na empresa na época em que o mesmo era sócio. Responsabilidade até 2 anos do seu desligamento. 1032. Bom, segunda região, 2008, atual, hein? Acho que isso dá para aproveitar para a senhora, não dá? Hã? Não é boa? Boa, né? É boa? Hã? Agora vamos ver outra, né? Que essa aqui ainda não é. Tem mais. Então vamos ver outra. Não há dúvida de que o sócio retirante responde subsidiariamente por atos de gestão em fase da moderna teoria da pessoa jurídica, ocorre todavia, que a senhora falou, não existe responsabilidade perpétua, não é?
A senhora falou isso, não falou? O direito consagra a existência de prescrição e decadência visando a tranquilidade social. Não havendo tal, não sei o que, contra os trabalhistas, cabe até buscar limites sistêmicos, derivou certificado do litígio. O primeiro deles concede o prazo profissional consignado tal. Né? Então, veja. Segundo se respeitou o parágrafo único, vamos ver o que ele decidiu lá no fim, né? Vamos ver o que ele decidiu lá no fim. Vamos ver aqui. Opa, passou. Vamos ver. Assim, considerando o tempo decorrido entre a saída da agravante do quadro societário da executada e a proposição da ação trabalhista, impôs-se a exclusão do polo passivo. Essa é boa para a senhora, hein? Essa é boa. Excluiu o ex-sócio. Segunda região, aqui de São Paulo. Olha lá. 12ª turma, 2008, ó, recente. 2008. Quiser anotar o número do processo aí, ó. Não é? 00194 2008 04. Depois a senhora baixa na íntegra lá o acórdão, o processo inteiro. Seria até interessante a senhora anotar o processo, ir até verificar no andamento onde ele se encontra fisicamente, ir lá e tirar cópia dos autos, para ver se aproveita alguma coisa para a senhora, né? Acho interessante isso. Então, 00194 2008 04 30 2006. Deve estar voltando para a vara, né? Se publicou em 2008 esse acórdão e alguma das partes tentou revista e não deve ter subido, deve estar voltando para a vara ou já está na vara do trabalho. Então precisa localizar onde que está, se está na vara, no TRT, onde que está, e ir lá dar uma olhada, tirar foto e fazer a petição adequada aí, né? Não sei como está o processo da senhora, depende do prazo aí, encaixar aí uma petição, alguma coisa, né? Mandato de segurança, não sei. Mas os elementos poderão ser retirados daí. Só mais um aqui, ó. Eu vou dar para o doutor aqui. Só mais um, doutor. Só mais um aqui para ajudar a doutora. 407, 3447. Olha lá, sócio retirante. Ó, responsabilidade limitada aos débitos trabalhistas já no direito já adquiridos por ocasião do desligamento. Aí, tá vendo? Essa aqui também é boa. A responsabilidade trabalhista é estabelecida através de constatação de que houve aproveitamento do trabalho, como falei para vocês. Aproveitamento do trabalho. Sendo esse o motivo jurídico para a configuração da responsabilidade legal. No entanto, deve ser limitado aos direitos trabalhistas já adquiridos, como falei para vocês. Ele responde só até a data que ele era sócio. O ex-sócio prende-se a obrigações já existentes por ocasião do seu desligamento, não podendo responder por obrigações derivadas de atos dos sócios sucessores. Olha só. E para a coisa das quais nada contribuiu. Máximo quando cometido após 7 anos após o desligamento. Olha aí. 2008 também, ó, recente. Se quiser anotar também o número aí. É 01560 2007 085 02005. Também vale a pena localizar o processo e tirar cópia aí do acórdão, né? Para embasar a petição que a senhora vai fazer lá. Bem, em seguida. Não tem problema. Não tem problema. A responsabilidade permanece? Sim. Olha lá. Será que é essa a resposta? Mudou o nome fantasia, mudou o CNPJ, mudou o endereço, mudou o ramo de atividade, mudou tudo. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afeta os direitos já adquiridos pelos empregados. Não muda nada. Tudo que... Então, aí vai pelo que nós estamos falando aqui. Alguns dizem, se o sócio retirante trabalhou com o exequente atual, ele responde por tudo. Outros não, só responde até a data que ele sair. Outros falam, não, até 2 anos se não entrar com a ação. Então tem várias visões sobre a responsabilidade do sócio retirante. Não é? Tem várias... Não. Primeiro, vamos entrar com a ação contra a pessoa jurídica atual. ABC Malus Limitada. Certo? Aí depois ganhamos a ação. Transitor julgado. Execução. Se achou alguma coisa, resolveu. Não achou nada. Os sócios atuais, não achou nada. Aí eu vou lá no site da Junta Comercial, que eu tenho uma senha lá,
Essa senha é fácil de fazer, é só vocês entrarem na Nota Fiscal Paulista, cadastrar seu nome, colocar CPF e bolar uma senha. Depois vocês entram nas páginas do Junto Comercial, colocam a sua senha e o nome ou o CNPJ da empresa, vocês têm lá toda a alteração societária desde do início. Imprime, e aí, doutor, vamos começar a requerer a penhora dos bens das empresas anteriores, que foram sucedidas, e dos ex-sócios. Aí sim. E aí começa essa discussão que nós estamos travando aqui. Se realmente vai até a data que ele era sócio, se vai mais, se vai menos, né? E aí começa, entendeu? Mas aí, só voltando aqui ao nosso tema de hoje, se por acaso for excluído a responsabilidade do ex-sócio, é causa de decadência para o exequente. O exequente decai do direito de penhorar os bens do ex-sócio, em razão desses prazos todos que nós comentamos aqui. Então a defesa sempre vai falar que opera-se a decadência, porque já passaram não sei o quê, né? Então, essa sempre vai ser a defesa da reclamada, da executada. Doutor, vai falar. Caso prático, eu ia te perguntar, como é que o Tribunal Superior está tratando desse caso? Porque o TRT da 2ª Região reconheceu o direito de cobrar do ex-sócio numa situação semelhante a essa. Então, é controvertido, porque todas essas decisões que eu mostrei para vocês são da 2ª Região. E cada decisão diverge da outra, não é? Então, não há uma unanimidade, a meu ver, nesse sentido. Então, é necessário cada um reivindicar aí o que mais lhe convém e torcer para que a turma julgadora, seja do TRT ou do TST, lhe dê acolhida. Porque não dá para falar, não, sempre vai ser assim, né? Como eu mostrei para vocês, decisões recentes do TST e do TRT de 2ª Região, eu tenho até 10ª aqui também, eu tenho várias, mas todas elas assim variando. Então, o que eu falo para o exequente? Vamos tentar, né? Vamos tentar, já localizei, estou pedindo, fiz petição, está na conclusão, está aqui, está ali. O que eu falo para a executada em outro processo? Há risco. Mas eu já saí há 10 anos da empresa. Então, mas quando você saiu, você tinha contratado o rapaz lá que entrou com o processo? Ah, tinha. Então aí há risco. O que você acha? Eu não acho nada, tem que, né? Quem acha é o tribunal lá. Eu acho que você não devia pagar, porque você é meu cliente, né? Mas não sou eu que decido. Você acha que eu devo tirar dinheiro da conta? Não sei também, dinheiro é teu. Né? Depois fala para tirar e não dá certo, aí ele vai falar que a culpa é minha, né? Então, também não, nesse sentido, cada um se vira aí para verificar. Entendeu como é que é o responsável do ex-sócio? Decadência, viu? Decadência, né? O fraude na rescisão. Tem muita fraude na rescisão, viu, senhores? Hoje, vocês sabem, né, que o empregado colabora com isso. O empregado ele fala assim, ô patrão, vou dar baixa na minha carteira. Aí eu levanto o fundo, pego o seguro-desemprego que dá quase 5 mil e devolvo para a empresa o aviso prévio, os 40% do depósito, né? Assim. O empregador não vai ter despesa nenhuma, a não ser um pouquinho de trabalho lá para dar baixa e tal. Ele fala, vou fazer um marketing com o meu empregado aí, ele fica satisfeito, trabalha melhor, né? Então dá baixa. Depois registra. Ou não registra mais, sei lá. Ou registra de novo. Então, se provado essa fraude na rescisão, obviamente que acarreta a unicidade contratual e a prescrição não se conta daquela baixa. Por quê? Porque houve fraude. Entendeu? Isso é muito comum hoje, hein? Não é? Mudança do seletista para estatutário. Você sabe que existe empregado público, não é? Empregados públicos, concursado na União, Estado, Município, autarquias, isso existe. E não há uma regra clara para dizer, não, vamos contratar seletista ou vamos contratar estatutário. Não. Depende do prefeito, do governador. E às vezes tem casos, tem prefeituras, principalmente, que uma parte é seletista, uma parte é estatutário, né? E fica aquela bagunça lá, cada um regido por uma lei, e brigam entre eles, porque um ganha mais que o outro. Não é assim? É uma coisa impressionante isso aí, né? Geralmente, muita consulta nesse sentido. Não é porque meu marido trabalha na prefeitura há 25 anos e tem um rapaz que faz menos que ele, ganha mais, mas tem carteira assinada, meu marido não tem, porque não sei o que. Não, mas seu marido não foi concursado? Foi, então já tem o concurso, mas não pode ter carteira assinada também? Não pode, não é? Não, porque outro tem. Não, mas outro tem, mas não tem o direito estatutário. É um rolo danado. Aí entrou um prefeito lá, falou que não, vamos colocar todo mundo para estatutário. Vamos transformar, vamos mudar o regime.
dá baixa, né? E transforma isso aí. Bom. Fizeram, né? Aí. Aquele rolo danado. Aí olha só o que diz a súmula 382. Né? 382. Mudança de regime seletista para estatutário. Extinção do contrato, prescrição bienal. Aí. A transferência do regime jurídico de seletista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fim do prazo de prescrição bienal a partir da mudança do regime. Então, vai aparecer alguém lá no seu escritório, vai falar, doutor, outro dia, o último que eu recebi foi a esposa de um funcionário, né? Veio a esposa lá, uma senhora já, olha, meu marido, em 88, né, deram baixa na carteira dele, 88. E de lá para cá, ele até diminuiu o salário, não sei o quê, e ele quer entrar com uma ação agora. Ano passado, 2010, minha senhora, mas 88 não dá mais. Não dá porque ele continua trabalhando. E eu ouvi falar que os 2 anos só conta depois que rescindir. Então dá para entrar sim. Não dá. Porque tem a súmula, né? Não dá. Não dá para entrar. Entendeu? Já prescreveu. 88 prescreveu em 90, né? Nossa senhora, há 20 anos atrás. Falei, mas por que demorou tanto para procurar um advogado? Não, que ele estava meio ocupado ultimamente e só agora deu tempo. Poxa. Seria CLT essa simbiose aí da Lei 500? Lei 500. Criada pelo... Responsabilidade fiscal, não é essa aí? Não, essa é a lei do ex-governador Orestes Quercia. Que nem é seletista e nem é... Comissionado? Nem é estatutário. Comissionado? É comissionado, exatamente. Temporário, mas é terceirizado, não é? Não? É contratado por 2 anos, sempre renováveis. Seletista. Não. Estatutário. Então, isso aí gera polêmica. Por quê? Eu tenho visto, eu nunca não peguei isso aí, mas eu tenho visto muitos colegas entrando com ação para pedir vínculo. Nenhuma prospera. Não é? Por quê? Precisa de concurso. Sem concurso. O máximo que pode acontecer que é o comissionado, ele tem direito a salário e fundo de garantia. Só. Por mera liberalidade, a prefeitura pode pagar 13º e férias, mas isso é liberalidade. Entendeu? Então... Para efetivar que ele estivesse há mais de 5 anos na função, acho que o pessoal dos funcionários do Congresso, aqueles que estivessem há mais de 5 anos na função, né, até a data da promulgação da Constituição, seriam considerados efetivados. A federal, estaduais, não sei. Então, só a federal. Então, é complicado, isso aí gera polêmica, né? Geralmente, funcionalismo aí tem muito problema, hein? E muita discussão, né? Entendeu? Então, para nós aqui, ó, mudou o regime aí de estatutário, de seletista para estatutário, corre para entrar com ação se for de interesse, né? Passou 2 anos na mudança, mesmo trabalhando. Outro dia veio uma consulta também, eu perguntei para o rapaz lá, olha, entrar com ação pode, não vai ter problema? Ele falou, não. Porque na iniciativa privada tem, né? Você vai entrar com ação contra o empregador? Não tem problema? Claro. E na função pública? Ele falou, não, eu acho que não. Muitos já entraram. Então, tem ação desse tipo aí. Certo? Entendeu? A cobrança previdenciária, né? Hoje você sabe que a empresa, ela sofre execução previdenciária no processo de trabalho. Então, fez acordo ou foi condenado, mesmo que o juiz não estabeleça no acordo ou na sentença, o INSS vai recorrer dessa sentença homologatória de acordo ou de mérito para incluir a condenação previdenciária. Não é? Então, às vezes, quando faz acordo, tem a portaria do Ministério da Fazenda, 176/2010, não é? Portaria MF 176/2010, que fala o quê? Acordo ou condenação até 10 mil, não manifestação do INSS. Não é isenção, não é anistia, é não manifestação.
Mas também estabelece essa portaria que, se a arrecadação diminuir muito, poderá ser estabelecido um limite menor. Hoje estabelece um limite de 10 mil. Né? Então, fez acordo até 10 mil ou condenou até 10 mil, o INSS não vai se manifestar. Então, não vai ter execução previdenciária. Se vocês fizerem um acordo pouquinho acima de 10 mil, pela executada, que é alvo da execução previdenciária, pela reclamada, que é alvo da execução previdenciária, estabeleçam com o advogado reclamante que a diferença de 10 para o valor, se for pouco, seja estabelecido como verbas de honorário advocatício, verba indenizatória a título de honorário advocatício. Eu já fiz isso, não tive problema. Né? Por exemplo, 13 mil, fechamos em 13 mil. Falei, doutor, vou fazer o seguinte, eu vou constar 10 como acordo e 3 como honorário advocatício do patrono reclamante, a título indenizatório, aí fica os 10 como salarial e fica mais ou menos dentro do estabelecido, pode ser que não haja problema. Ele falou, tudo bem. Depois... Não, na mesa. Você pedir na inicial? Na inicial não vai constar o pedido de honorário. Não tem problema. No acordo estamos estabelecendo. Na hora de discriminar as verbas, vamos discriminar dessa maneira, né? Aí o advogado falou, mas vai os 13 para o senhor, né? Nós vamos depositar os 13 mil, o senhor acerta com o seu cliente aí, mas para efeito de estabelecer verba salarial indenizatória, não podemos colocar assim, o juiz concordou e foi feito assim. Então, até 10 mil ou um pouquinho mais nessa situação, provavelmente não vai ter manifestação da INSS. Agora, se por acaso o juiz determinar, no acordo, por exemplo, né? Vamos estabelecer as verbas salariais e indenizatórias? Todo mundo fala, vamos. Como que faz isso? Pega o valor do acordo e pega a petição inicial. Na petição inicial, vê quais as verbas pleiteadas de caráter indenizatório e salarial. Separa e pega o valor do acordo e vai distribuindo ali. Então, por exemplo, assim, eu fiz o acordo 10 mil. Vamos estabelecer as verbas salariais? Vamos. Então, primeira coisa, qual o percentual? Então, 50% de salarial e indenizatório. Salarial, vamos pegar inicial. Saldo de salário, né? Põe lá, 1.000, por exemplo. Né? 13º, mais 1.000, sei lá. Indenizatório, aviso pré-indenizado, né? FGTS, 50%, e vai compondo, até fechar nos 10 mil. Só tem um detalhe, isso não tem o menor valor para a Previdência. Por quê? A Previdência falou o quê? Não, primeiro, esse percentual sugerido é irregular, porque cada verba já está disciplinada na lei, quanto que vai recolher. Então, não poderia a reclamada, que é a devedora, estabelecer a seu critério quanto ela quer recolher. Não poderia fazer isso. Portanto, na maioria das sentenças que homologam esse tipo de acordo com essa discriminação de verba, vai aparecer lá recurso ordinário do INSS, porque ele entende que está na fase de conhecimento, então é recurso ordinário. Ou agravo de petição, porque ele entende o quê? Que fez acordo, encerrou a fase de conhecimento, começou a eventual execução, então é agravo de petição. Tanto um quanto o outro, né? Pela fungibilidade, o processo sobe para o TRT, e lá eles estão dando provimento para o INSS para estabelecer corretamente a aplicação das verbas previdenciárias. Eu já tentei revista em cima desse acordo, não consegui nenhum. Nega segmento, falta pressuposto intrínseco, aquele negócio todo, né? Agravo de instrumento improvido, voltou para executar. Agora, o INSS quer executar todo o contrato noticiado na inicial. E não só o valor do acordo. Já viram isso? O reclamante pediu 20 anos de vínculo. Fizemos um acordo de 13 mil. A Previdência quer executar os 20 anos, hein? Mesmo que não reconheceu o vínculo. E aí? Aí entra em cena a nossa prescrição. Ele pode executar os 20 anos? Não pode, né? Entendeu? Aqui, ó. Lei que foi revogado isso aqui, só para mostrar, tá? Lei 8.212. 45, revogado, ó. 45 revogado, 8.212. Redação anterior. Redação anterior, vigente até 2008. O direito da Seguridade Social a apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 anos contados. Né? Aí tem os marcos iniciais.
Então, pelo 45 antigo, seria de 10 anos o prazo prescricional, né? Decadencial. Constitui crédito de decadência. Entendeu? Decadencial. E depois tinha o 46 revogado também hoje. 46. O direito de cobrar. Então, 45 era decadência. E 46 era a prescrição. O direito de cobrar os créditos da Seguridade Social, constituídos na forma do artigo anterior, prescrevem 10 anos, até 2008. Então, até 2008, eles cobravam os últimos 10 anos. Mas isso foi revogado. Não existe mais hoje, porque hoje tem a lei complementar 128. Além disso, tem aqui a súmula... por que foi revogado, né? Epa, cadê aqui? Não, mais para baixo. Súmulas. Súmula vinculante do STF. Súmula vinculante número 8. São inconstitucionais. Parágrafo único do artigo 5º. E os artigos 45 e 46, que eu mostrei para vocês, que tratam da prescrição da decadência do crédito tributário. Então, o artigo 45 e 46 do 8.212 foi declarado inconstitucional, foi revogado. O que prevalece hoje? Já que é tributo, né, Contribuição Previdenciária é tributo, CTN 173, 5 anos decadencial para constituir o crédito, substituído pelo acórdão transitado em julgado, ou sentença. Acórdão. Geralmente é o acórdão, porque a sentença às vezes não determina, mas acórdão. Geralmente é acórdão. O acórdão substitui o lançamento tributário do 173, que tradicionalmente será feito por declaração de ofício, não é? De outras formas aí. Então aqui nós temos o acórdão que substitui a constituição do crédito. E aí vem a prescrição de 5 anos, contados do trânsito julgado do acórdão regional, da Constituição definitiva. Então, se você estiver defendendo a reclamada na execução fiscal previdenciária, convém usar o artigo 174, não é? Obviamente que a empresa não vai se basear nos 10 anos, eu acho que não, né? Está revogado aquilo, né? Mas verifiquem se está sendo executado só os últimos 5. Naquele exemplo que eu falei para vocês, a inicial noticiou 20 anos de contrato de trabalho. O INSS quer cobrar sobre os 20 anos. Mas nós vamos, né, fazer aí um embargo de execução, ou exceção de pré-executividade, alguma coisa do tipo, para fazer valer o 174 do CTN. Mas, geralmente, a reclamada, a executada, não tem dinheiro nem para pagar o exequente, quanto mais a previdência. Não é? Quando tem dinheiro, paga-se. No caso da previdência, parcela, né? Né, doutor? Então, parcela. Mas eu tenho cliente que não tem nada, fechou e não achou nada, nem do sócio, nem do ex-sócio. Foi por arquivo. O quê? 168. Epa. Acho que é CP 168, será? CP. Epa, cadê aqui? CP 168, será? Apropriação indébita. Previdência. Essa aqui, né, doutor? Essa aí. Essa aí. Isso aí é o seguinte: empresa descontou no Olerite a previdência e não repassou. Aí caiu aqui, ó. Recomendação que eu faço: tá em dificuldade? Para de descontar a previdência da Olerite. Pelo menos não cai aqui, né? Então, ela não vai descontar. Não, aí depois cobra, sei lá, recolhe, dá um jeito aí, mas para de descontar, porque se desconta e não recolhe, aí cai aqui, ó. Né? O 68 aí. O 68A, reclusão de 2 a 5. Passa rápido, né? 2 a 5.
Depois tem benefício, aí diminui, sei lá, né? Isso prestado, né? É bom antecedente, sei lá o quê, né? Ser empresário vai trabalhar na administração do presídio, uma coisa assim, né? O empresário não quer nem ouvir essa frase, hein? Ele fica apavorado. Então aí não dá. Aí não achou nada. Não achou nada, foi para o arquivo, com pendência de execução previdenciária. Entendeu? Foi para o arquivo. Aí o que vamos fazer aqui? Juiz suspende a lei da execução fiscal federal que se aplica na execução previdenciária. Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor, encontrar os bens e tal. Suspende a execução. Foi para o arquivo. Aí, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver passado 5 anos, tiver passado o prazo prescricional, que são 5 anos pelo artigo 174, o juiz, depois de ouvir a Fazenda, que é o INSS, poderá, de ofício, reconhecer a presunção intercorrente e decretar de imediato. Então, a sugestão qual seria? Temos aquele cliente que foi condenado, está na execução fiscal previdenciária, não achou nada, né? Foi para o arquivo. Passou 5 anos e meio. 5 anos e meio. Consulta o cliente primeiro. O que é que faz? Deixa assim, o que você quer que faz? Porque podemos pedir para desarquivar, requerer a oitiva do INSS, que ele não vai se manifestar, porque está preocupado com as ações atuais aí, e o juiz e vão pedir a prescrição intercorrente. Aí extingue. Faz aí o que você achar melhor. Às vezes fala até com o gerente, né? Aí, às vezes dá certo, às vezes não dá. Aí quando dá certo, deu certo. Reconheceu a intercorrente, extinguiu a execução. Pelo 269. Extinguiu, desapareceu. Nunca mais vai pagar. Olha. Né? Ó. Haverá resolução de mérito quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição intercorrente. Extinguiu. Se isso acontecer, tem que pedir de imediato uma reunião urgente com a cliente. Reunião urgente. Né? E de preferência que seja presente um dos diretores, sócio, presidente, quem quer que seja importante. E faz aquela cena, né? Senhores... o processo número tal, perante a tal vara, né? Depois de muita luta, muito estudo, muita dedicação de nossa equipe, minha e da minha equipe, conseguimos finalmente a extinção do feito, com a consequente extinção da dívida, né? Não vai pagar mais. E pelo meu cálculo atualizado, estaria hoje em R$ 268.540. Aí um olha para o outro. Mas não vai pagar mais? Não. Nunca mais. Mas que maravilha, parabéns. Não, parabéns não. Tem uma outra parte que eu preciso falar, que são os honorários complementares, em razão do serviço extraordinário. Mas já não paga assessoria? Não, paga assessoria, mas isso aqui é uma excepcionalidade, né, meu amigo? Poxa, deixamos de pagar R$ 268.000. Eu falei, quanto vai ficar? Uns 10%. Tudo isso? 5%, vai. E hoje eu faço. É que eu tenho os contratos antigos que eu fiz há 10 anos atrás, que eu não coloquei nada. Não sabia nada também. Hoje também não sei, mas... Exatamente. E eu tenho que fazer esse negócio de cobrar porque não é justo, né? Poxa, conseguimos perdoar uma dívida desse tamanho. Não, agora hoje eu coloco 5% da vantagem no acordo, na extinção, 10%, 8%. Eu negocio esses percentuais, mais o valor mensal, mais tudo. Mas quando eu comecei a advogar, 20 anos atrás, não sabia nada. Cobrava R$1.000 para fazer tudo, né? R$1.000 para tudo, né? Baita do prejuízo lá no começo, viu? Nossa Senhora. Então, senhores, isso é possível. E se conseguir, noticiar a empresa e, se possível, cobra um honorário complementar aí, porque muitas vezes a vantagem é significativa. É claro. Cadê a pergunta no caso de empresa falida com bens,
A desconsideração da pessoa jurídica e redimensionamento da execução trabalhista comprar o sócio, o argumento da demora no processo parlamentar, fica de eterno? Não, se por acaso, ele fala, empresa falida. Então foi decretada a falência. Decretou a falência, surge o chamado juízo universal, atrai para si todos os processos em trâmite, não é? E aí como é que fica no processo trabalhista? Para a execução, expede-se uma certidão de objeto EPE, tem que fazer uma petição inicial de habilitação de crédito na falência, procuração de judício, a certidão, e põe o valor e pede para habilitar. Vai discutir a habilitação, habilitou, inclui no processo principal, arquiva o feito da habilitação e permanece lá. E não dá mais para executar os sócios, porque paralisou a execução perante o juízo trabalhista. Vai começar agora lá na falência. A falência vai demorar, vai. Muitas vezes não se apura nada. Porque é difícil uma empresa falir com patrimônio. Se tem patrimônio, não ia falir. Não é? Essa é a regra. Ninguém vai falir com patrimônio, com dinheiro, carro, imóveis. Não, isso não acontece. Não. Às vezes acontece de imóvel, porque imóvel é muito valioso, não consegue vender. Tem penhora, não consegue arrematar. Então, eu já vi MAP, por exemplo. O MAP faliu com imóveis. Não é? Aquela construtora lá, algumas construtoras, Interclinic, então, todas essas empresas grandes, no máximo que consegue é imóveis valiosos. Mas aí também fica difícil para arrematar, porque são muito caros, etc. Então, vai demorar. E aí, né? Agora, na falência, tem uma vantagem aí, né? Que o crédito é privilegiado. Não é? Não é muito não, até 150 salários mínimos, né? Ó, lei 101. Olha lá, é privilegiado. Até 150 salários mínimos. A partir disso vira quirografário. Não é verdade? Então tem que seguir isso aqui. Tem que seguir isso aí, não tem como. Agora tem uma, talvez, não sei se é vantagem ou desvantagem, que pode vender o crédito. Quem quiser vender, trabalhista, o reclamante lá, quer vender ela? Pode vender. Só na falência. Só na falência. Porque se vender na trabalhista, o juiz do trabalho fica incompetente, né? Porque quem compra não foi empregado. Agora, na falência, o exequente, que é o ex-empregado, pode transacionar. Só que tem um detalhe, quem comprar vira quirografário. Vai lá para o final da fila sem garantia nenhuma. Né? Agora, tem gente interessada. Por quê? Talvez queira restabelecer a empresa, né? E acertar o passivo por um valor bem baixinho. Laundromat 5 a SEC. Né? Isso aí, cuidado, isso aí já vi ameaça de morte, né? Isso é coisa feia, hein? Coisa feia. Lá no meio do caminho o pessoal se desentende ali, nossa, aí melhor não se envolver, né? Então assim funciona. Então, prescrição. Alguém ia perguntar aí? Não. Da contribuição previdenciária, né? A intercorrente. Então viram aí que é interessante isso aí, porque quem trabalha para a empresa, né? Verifica se eles estão com pendência previdenciária, se está arquivado, quanto tempo está arquivado. Tá certo? Outra coisa que também queria falar, acho que não está aí na apostila. 852. Rito sumaríssimo, né? Rito sumaríssimo. A causas com valor até 40 salários mínimos, né? Aqui é o seguinte. Acho que é aí. Opa! Não é sumaríssimo, desculpe, é CCP 625. Rito CCP CLT 625. 625, né? Comissão de conciliação prévia. O que é a comissão de conciliação? Aquela comissão que existe lá no sindicato para tentar fazer uma conciliação
empregado e empregadores, que hoje não é mais obrigatório passar pela comissão de conciliação, porque tem a súmula 2 do TRT segunda região, né? E também o posicionamento do TST. Aí tem um detalhe aqui, ó. O termo... Olha lá. A comissão de conciliação prévia tem prazo de 10 dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação a partir da provocação do interessado. Né? Esgotado o prazo, será fornecido certidão. O prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da comissão de conciliação prévia, recomeçando a fluir, pelo que lhe resta, a partir da tentativa de conciliação ou do esgotamento do prazo do 625F, que são os 10 dias. Então, como funciona isso? Se, por acaso, o ex-empregado procurar a comissão de conciliação prévia no sindicato, o sindicato tem 10 dias, até 10 dias para marcar a sessão de tentativa conciliatória. O prazo prescricional fica suspenso a partir do momento que ele provoca a comissão até a data da tentativa de conciliação, ou, no máximo, até o 10º dia. Então, vamos supor que eu fui lá na CCP e protocolei lá meu pedido, né? E eles marcaram para o 9º dia, a partir do dia que eu fui lá. Chegou no 9º dia, teve a sessão de tentativa conciliatória e a empresa não foi. Ou, se foi, não quis fazer acordo. Então, nesse caso, eu tenho 9 dias de suspensão do prazo prescricional. Não é interrupção, é suspensão. Então, lá na frente, como que eu contaria? 2 anos e 9 dias. Não é isso? 2 anos e 9 dias. Porque tem esse detalhe aqui, ó, do 625G. Então, talvez, né, estrategicamente, o cliente chegou no escritório no último dia da prescrição, às 17 horas. Eu já tenho uma petiçãozinha pronta para o sindicato ali, né? É só mudar o sindicato dos trabalhadores no ramo, o nome do reclamante ali, os pedidos, tal, imprime, pede para alguém lá correr lá, protocolar no sindicato. Protocolou, eles vão marcar a tentativa conciliatória. Quase 100% de chance da reclamada não comparecer, porque não são obrigatórios, não são obrigados a comparecer, então não comparece. E aí nós ganhamos o quê? Não é? No máximo 10 dias. Ou alguns dias para preparar o que? A inicial. As reclamações feitas na comissão de conciliação são feitos acordos. Esses acordos não são noticiados para o INSS, né? A rigor não. Mas deveria, né? Seria interessante para a empresa fazer acordo lá. Ele vai recolher o INSS ali. Não é que não vai recolher, é que não é noticiado, né? Mas se ficar sabendo, não vai recolher. Agora tem um pequeno detalhe em cima disso. A Comissão de Conciliação Prévia, a 9958/2000,